A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor José Antônio de Almeida, e eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar podendo levar até você a palavra do Senhor. Palavra essa que edifica o nosso coração, palavra essa que traz conforto e consolo, e também nos traz a fé, porque está escrito que pela fé, ouvindo a palavra de Deus, isso é suscitado entre nós. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E como nós temos, pela graça de Deus, o Espírito do Senhor, essa palavra se torna uma palavra mais poderosa para poder falar aos nossos corações. E aproveitando, eu quero orar neste momento, agradecendo a Deus e também poder falar com você através desse áudio, desse vídeo, no qual o Senhor concede a nós essa oportunidade. Vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Senhor, nosso Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos. Nós queremos Te louvar, Te agradecer, ó Deus, e pedir ao Senhor que venha falar conosco, se revelar a nós através da Tua palavra e do Teu Espírito. Sabemos que é um dia onde nós estamos vivendo, Senhor, um período, Senhor, no qual, Deus, nós nunca vivemos antes nessa terra, mas a Tua palavra diz que há tempo para tudo. E que nesse tempo, Senhor, o Senhor venha ser glorificado em o nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Amém. Bom, eu quero falar com você nessa oportunidade, no qual o Senhor nos concede, é que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele habita conosco, ele está conosco. Ele foi uma promessa que Jesus nos fez através da revelação de Deus, e no qual ele disse que quando ele estivesse voltando para o Pai, ele enviaria essa promessa. Eu gostaria até de falar, porque creio eu que quando falamos algo que está relacionado ao Espírito de Deus, que está relacionado a Jesus, nós temos que abrir a palavra de Deus e testificar disso. E como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, está escrito que no versículo 4, por esta ocasião, estando comendo eles, ordenou-lhes. Isso é Jesus falando com os seus discípulos após a sua ressurreição. Ele disse: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E todos nós sabemos aqui que Jesus, como é revelado na palavra de Deus, esteve entre os seus discípulos, entre algumas pessoas, durante um período de 40 dias. Nesse período de 40 dias, como já disse antes no outro vídeo, ele esteve falando, ensinando, dando instrução aos seus discípulos a respeito de o que fazer agora. E, como ele mesmo disse, aqueles que estavam reunidos, porque eles perguntaram a ele: Senhor, tu restaurarás nesse tempo o reino de Israel? Era uma questão que eles perguntavam. E ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aleluia. Ao descer sobre vós, veja bem, estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui Jesus está dizendo para eles: quando o Espírito Santo vier sobre vós, quando o Espírito do Senhor está sobre você, está sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre nós, sobre a igreja dele, nós nos tornamos testemunha, não de Jeová, mas testemunha do próprio Senhor Jesus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar para você que naquele dia em que se cumpriu o dia do Pentecoste, como está escrito no livro de Atos, capítulo 2. Eu vou ler mais uma vez esse texto e vou ser até um pouco prolongado nessa leitura, para que você entenda algo que é revelado pela palavra de Deus. E quando nós começamos a entender a palavra de Deus, nós entendemos que o propósito de Deus é fazer com que o homem entenda a razão pela qual tudo isso aconteceu.
tudo isso aconteceu para um propósito, no qual o próprio Jesus disse no versículo 7, não vos pertence saber os tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Deus estabeleceu tempos, Deus estabeleceu épocas em que muitas coisas irão acontecer, muitas coisas se manifestariam, mas aquele tempo que está para a restauração de todas as coisas não nos foi revelado ainda. O próprio Jesus disse, não vos preocupeis com isso, não vos pertence saber isso, mas estai atento, recebei poder para ser minhas testemunhas. E eu quero ler agora o capítulo de Atos 2 para você, porque eu gosto de ler o texto da palavra de Deus. Eu gosto de falar do texto da palavra de Deus. Por quê? Porque através da leitura da palavra de Deus, você vai orando e vai pedindo, Senhor, revela isso a mim, Senhor, fala comigo, Senhor, me dá entendimento. E, irmãos, quando o entendimento vem a nós, é impossível deixar de falar e deixar de viver isso que é a palavra de Deus. Amém? Então passe a ler a palavra de Deus, orando e pedindo ao Senhor que venha abrir o seu entendimento, porque a Bíblia diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, nós não pecamos. Eu falo isso porque eu creio nisso. O pecado pode vir à porta, o diabo pode tentar, mas a palavra de Deus viva dentro de você te mexe com você. Ela vai falar, opa, espera aí, alguma coisa está errada. Deus vai tocar em você, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, e ela penetra dentro de nós e ela faz um habitar. E o próprio Jesus diz que ela vem como uma fonte de água viva. E ele diz que quando nós nos enchemos dessa palavra, ela transborda dentro de nós como uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Isso é a palavra de Deus, a palavra revelada que jorra para a vida eterna, nos leva à vida eterna. Então vamos lá, Atos capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. A minha Bíblia que eu estou lendo, ela é uma Bíblia de edição contemporânea, está muito relacionada à edição não atualizada, mas à edição que foi revista, né? Não, atualizada, realmente, ela está mais ligada à edição que foi atualizada do que a atualização revisada. Amém? Então vamos lá. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém habitavam habitantes judeus, homens religiosos e todas as nações debaixo do céu. Conforme correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, perguntando uns aos outros, não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como é que os ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilia, Egito e partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, como tanto judeus como proselitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros, que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam, estão cheios de vinho. Aqui diz a palavra do Senhor, a resposta a tanta indagação. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhe, homens judeus, veja bem,
todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês pensais, sendo a terceira hora do dia. Isso quer dizer, contando as horas, em terceira hora deveria ser o quê? De 6, 7, 8, 9 horas da manhã. Amém? Então era mais ou menos por volta de 9 horas da manhã quando isso aconteceu. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor e fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus, por meio dele, fez no meio de vós, como vós bem sabeis. Olha só, este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Isto quer dizer, como está escrito aqui, ele estabeleceu tempo, época, para que isso pudesse acontecer. E tomando-vos o crucificaste e matastes pelas mãos dos injustos, mas Deus o ressuscitou, solto às ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Mas Davi disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor. Ah, que maravilha! Porque está à minha direita e não serei abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, disse Davi. Ainda a minha carne há de viver em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Que palavra profética é essa que Davi teve do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Aquele que estava com Deus, que via a face de Deus o tempo todo, agora estava ali, né, diante daqueles homens. Irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está a sua sepultura. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Aleluia! Nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada na morte, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto sobre vós. Agora vedes e ouvides. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, o Messias, o Yeshua HaMashiach. Jesus é o Messias. Aleluia! Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos?
Naquele momento, irmãos, eu fico pensando como estava o coração daqueles homens quando ouviram o Evangelho, a palavra de Deus pregada ali, as boas novas, em primeira mão por pessoas que não os conheciam, que nem sabiam quem era, mas falando nas suas próprias línguas. E diz aqui eles: o que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, vosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, dava testemunhos e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados naquele dia e agregaram-se quase 3.000 almas. Aleluia! Glória a Deus pela palavra de Deus. Glória a Deus pela revelação do Espírito Santo, que, como foi escrito, ele não só batizou aqueles homens com o Espírito Santo, mas também a todos aqueles que estão longe, vamos dizer, a nós também. Porque eu quero falar para você, através da revelação dessa palavra. Estamos vivendo o período ainda da ressurreição de Jesus, da Páscoa de Jesus. E nesse período, por um período de 40 dias, Jesus esteve com os apóstolos e com seus discípulos, falando a respeito das coisas que possivelmente estariam para acontecer. E uma das revelações que Jesus fala é que todos estavam ansiosos quanto aos dias do cumprimento dessas coisas. Quando será isso? Quando o Senhor restaurará este tempo o reino de Israel? A preocupação deles era que o reino de Israel fosse restabelecido. Ali estava diante deles o rei. Mas esse rei, diz a palavra de Deus, ele não veio para restaurar somente o reino de Israel, mas veio para restaurar o reino de Deus na vida de todo aquele que nele crê. E nós sabemos que, através dessa palavra, como está escrito aqui, eles receberam a Jesus Cristo, eles creram na promessa, e essa promessa foi dada a eles. Agora, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Posso eu receber Jesus Cristo? Colocá-lo dentro do meu coração e continuar sendo a mesma pessoa que eu era? Posso eu, por exemplo, pregar o Evangelho e gostar das mesmas coisas que eu gostava no passado? De fazer as mesmas coisas que eu fazia? Posso eu, por exemplo, dizer: eu quero receber Jesus Cristo como Salvador, porque Ele é o Salvador, e Ele vai me dar o Espírito Santo, e continuar sendo a mesma pessoa? Olha, eu creio que quando nós continuamos sendo as mesmas pessoas que eram do passado, nós ainda não tivemos aquele encontro genuíno com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando nós recebemos a palavra de Deus, às vezes uma mensagem é pregada: você gostaria de receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como está escrito, porque sendo assim você vai se tornar um filho de Deus, vai ser alguém que vai ser herdeiro de uma herança que Deus tem para os seus. Muitas vezes a pessoa fala: opa, se Deus tem uma herança para mim, eu quero receber Jesus sim. Mas essa é a mensagem que Deus mandou pregar? Será que essa é a mensagem que Deus falou, que Ele vai ressuscitar você, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai te prosperar, Ele vai fazer você ser uma pessoa inteligente, Ele vai mudar a sua mente, você vai ser uma pessoa capaz de muitas coisas, vai receber muito poder? É esse o Evangelho, essa é a boa notícia que Jesus mandou pregar? Foi isso que os apóstolos começaram a pregar naquele dia para 3.000 pessoas? Eu quero falar para você nessa noite
nesse culto que eu creio que nós estamos tendo na nossa igreja. Eu nem falei da igreja aqui, mas eu quero falar do nosso ministério. A você que não só pertence ao nosso ministério, mas pertence a outra igreja, a outro ministério. Foi assim que você recebeu Jesus? Como uma promessa de mudança na sua vida? Ou você recebeu Jesus ouvindo essas palavras? O que farei? O que farei? Sabendo que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo, e que Ele reina para todo sempre, e que um dia Ele vai voltar, até que Deus coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés, porque Ele venceu a morte, e Ele também vai nos dar essa condição de receber o Espírito Santo de Deus. Mas uma coisa, antes vocês têm que fazer. Os apóstolos, quando ouviram eles dizer, veja bem, no versículo aqui que está escrito, 37 do capítulo 2, ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? O que faremos agora, irmãos? Muitas vezes, a mensagem é pregada e perguntamos às pessoas, você gostaria de receber Jesus? Mas esquecemos de dizer para elas, a vida que você está levando agora é agradável a você, como você vivia no passado? Ou você gostaria de viver Jesus e o seu passado? Um passado de pecado, um passado de desobediência a Deus, um passado no qual não levaria você a viver a presença de Deus. O que foi dito àqueles homens foi, arrependei-vos. Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E depois recebereis o dom do Espírito Santo. Se eu for falar aqui um pouco sobre pecado, eu quero dar aqui uma lista, que Paulo fala sobre o pecado, que muitas das vezes está dentro de nós e que às vezes não quer sair. Eu quero que você abra comigo no livro de Gálatas, porque aqui Paulo fala aos Gálatas sobre algo que eles têm que entender e saber que isto é verdade. Veja bem, Gálatas, glória a Deus. Livro de Gálatas, onde nós lemos a respeito. Ah, meu Deus, que coisa tremenda. É quando nós entendemos a palavra do Senhor. É quando nós entendemos sobre a vida que o Senhor nos dá. Veja bem, Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Aos que receberam o Espírito Santo, aos que andam na presença de Deus. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Deixa eu dizer aqui, eu vou tirar a carne e vou falar do pecado. Não satisfareis a concupiscência do pecado. Veja bem, pois o pecado deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário ao pecado. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Escute aqui, eu estou trocando a palavra carne por pecado. Está escrito carne, mas eu estou trocando para que você entenda o que é a nossa vida carnal, pecadora. Diz assim, porque façais, veja bem, este opõe-se aos outros para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras do pecado são conhecidas, as quais são pecado, prostituição,
No passado, quando nós éramos jovens, eu pelo menos falando de mim, não vou falar de você, mas eu vivia sempre na prostituição. Ah, pastor, vivia na prostituição? Sim. Eu namorava, transava, vivia uma vida de qualquer maneira. O pecado me dominava. A prostituição me dominava. Aqui fala sobre eu era uma pessoa impura. Vivia cheia de lascívia, de sensualidade. Gostava de dizer que eu era o belo da turma, que todo mundo gostava de mim, que a mulherada gostava de mim. Eu vivia debaixo de uma idolatria e até mesmo de feitiçaria. Veja bem. O pecado da inimizade. Olha, muitas das vezes nós não prostituímos, não somos impuros, não somos lascívios, mas idólatras, feiticeiros. Nós detestamos e odiamos, porque temos muito inimigos, inimizades, lutas constantes por fiar, ciúmes. Meu Deus, espírito de ciúme. Irmãos, você sabia que o ciúme é um pecado? É uma obra da sua carne? Que você tem que vencer isso no nome de Jesus? É irado, pelejante, dissensões. Olha, gostava de provocar divisão, dissensão em tudo. Era faccioso, dividia tudo. Era invejoso, bebedices, orgias. Pecado. E coisa semelhante a estas, acerca vos declaro, como já vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está alertando a igreja de Gálatas e eu quero alertar a igreja do Senhor Jesus Cristo para isso. Quando Paulo fala a respeito disso, ele está dizendo, olha, isso é o pecado. Que nós, muitos de hoje, não, peraí, isso é normal. É normal casar, não gostar mais do casamento e se separar. É normal namorar e transar, é normal. No mundo é normal. É normal fazer dívidas e não pagar. É normal não cumprir com seus compromissos, porque todo mundo faz isso, nós também não podemos ficar querendo as coisas direitinho, certinha. Não, muito pelo contrário, temos que ser como todo mundo é. Isso não é normal. É por isso que muitas das vezes, irmãos, as pessoas se decepcionam quando estão muito tempo dentro da igreja. É como diz a palavra de Deus, a profundidade do que está dentro dela não permite que desça até ela no fundo, na mais profundeza, a palavra de Deus e arranque dali aquilo que está oculto e escondido. Quando eu entrei na igreja e comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a entender que eu tinha que mudar de vida. E olha que Deus cobrou de mim isso por pouco tempo. Eu me lembro, eu ia na igreja, continuava observando as saias curtas das mulheres, transando com qualquer uma que aparecia na reta e vivendo uma vida dentro da igreja. Só que com o passar do tempo, eu comecei a entrar em um conflito, porque eu queria Deus, eu quero Deus. E o que é que eu fiz? Eu comecei a buscar resposta dentro da palavra de Deus. Senhor, estou fazendo a coisa certa dessa forma? O Espírito de Deus colocou para mim que não, eu não estava fazendo. Para mim receber o dom do Espírito Santo, eu tinha que me arrepender. Arrepender de quê? Dos meus pecados. Arrepender da prostituição, arrepender do adultério, arrepender das coisas que não agradavam a Deus, arrepender das orgias, das festas do final de semana, das baladas, daquilo tudo que eu estava vivendo. Arrepender. Arrepender de falar mentira, de querer me justificar com mentiras, porque às vezes eu escondia a verdade ocultando por causa de mentiras, porque eu não queria ser descoberto naquilo que eu fazia de errado. E isso ocorre muito hoje dentro até mesmo de pessoas que estão ligadas a igrejas. Ocultam coisas que estão lá dentro e não querem tirar para fora. Quero falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz que quando nós fazemos isso, e o Espírito Santo do Senhor tem sobre nós a sua vontade,
os nossos ossos parece que vai secando. A gente começa a sentir mal. Mas quando nós, como disse Davi, confessamos os nossos pecados, nós nos sentimos aliviados. É como se tirasse de sobre nós um grande peso. Algo que está sobre nós, mas é um peso o pecado. O pecado é um peso. As obras da carne é um peso. Mas o Espírito do Senhor, diz a palavra de Deus, ele luta contra a sua carne. Ele luta contra o seu pecado. Por que ele faz isso? Em João capítulo 16 está escrito, eu quero ler com você aqui agora, o que faria o Espírito Santo por nós? Porque o Espírito Santo tem desejo sobre nós? Porque o Espírito Santo é Jesus em nós. Essa revelação de Deus que foi nos dada. Olha, Jesus fala em João capítulo 16, todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, convencerá o mundo da justiça e convencerá o mundo do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Escute, a palavra de Deus é muito clara. O Espírito do Senhor, ele está se opondo à nossa vontade para que nós façamos o que é a vontade de Deus. Mas quando nós não fazemos a vontade de Deus, existe aqui, como foi escrito, o príncipe deste mundo, que tende a colocar você numa situação e até mesmo ocultar aquilo que é verdadeiro dentro de você. E ele passa a te dominar, a levar você a ter desejos. É por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que levar nossa mente cativa a Deus, ao Espírito do Senhor. Quando os pensamentos vierem para levar você a cometer um erro, um pecado, repreenda ele no nome do Senhor Jesus Cristo. Diga para ele, eu te rejeito em nome de Jesus. Prostituição, eu te rejeito em nome de Jesus. Adultério, eu te rejeito em nome de Jesus. Idolatria, eu te rejeito em nome de Jesus. Feitiçaria, eu te rejeito em nome de Jesus. Se você não fizer isso, a sua mente começa a criar um certo domínio maligno e você é levado a cometer essas coisas. Onde está o pecado? Na nossa carne, porque são três coisas que podem levar você ao pecado. Primeiro, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Meu irmão, a palavra de Deus nos manda nos arrepender. O que é ser uma pessoa soberba? O que é ser uma pessoa idólatra? O que é ser uma pessoa com os olhos contaminados pelos desejos carnais? O que é ser uma pessoa com a carne voltada aos interesses da vida e de coisas materiais? Olha, as coisas não são tão importantes no reino de Deus, mas você é importante para o reino de Deus. O pecado, como diz aqui a palavra de Deus, ele não é importante para as nossas vidas, mas Jesus é importante para as nossas vidas. Porque o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele começou a pregar, foi esse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João, quando começa o batismo, ele chama o povo ao arrependimento e as pessoas que iam até ele perguntavam, o que nós faremos então? João começa a dizer a eles, olha, não pequem, não fazem coisa errada, fazem coisa justa, seja justo. Porque se você for um homem justo, você vai receber dele o dom da vida. O reino está vindo. E a Bíblia diz que quando Jesus chega e recebe sobre ele o Espírito de Deus após ser batizado, e assim começa Jesus a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus.
E como diz a palavra de Deus, sem arrependimento não há remissão de pecado. Como Jesus pode remir o seu pecado? Como Jesus pode remir o meu pecado se eu não me arrepender das obras que não agradam a Deus? Será que o que eu estou fazendo é porque todo mundo faz? Ah, pastor, neste mundo, se a gente não for esperto, eles passam a perna em nós. Olha, é melhor você deixar passar a perna do que você se envolver com pessoas que vai tirar você do reino de Deus e da sua salvação. É melhor você deixar de lado pessoas que estão fazendo a sua cabeça para sair do propósito de Deus do que você perder aquilo que Deus te deu. Arrependei-vos. O arrependimento é importante. O arrependimento nos leva a entender que nós vamos viver uma nova vida. E olha que tem muita gente que já arrependeu, já está arrependido pelo que fez, mas ainda não ouviu as boas novas do Evangelho, que diz que agora Deus pode te dar uma oportunidade se você receber a Ele como seu Senhor e como seu Salvador. E qual é essa promessa que Ele fala, que nos dá? Com o perdão dos pecados, nós recebemos o dom do Espírito Santo. E qual é o dom, irmãos? Dom está relacionado a frutos, no qual nós receberemos do Espírito Santo de Deus quando viver a presença dele. Está escrito aqui, a partir do versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, é satisfação, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Você começa a sentir algo dentro de você diferente, que você vai mudando a sua maneira de ser. Você vai mudando o seu jeito de ser, a ponto das pessoas olharem para você e começarem a perguntar: mas não era aquele fulano de tal que fazia isso, fazia aquilo, e agora nós vemos ele diferente? Ah, mas você era isso, você era aquilo. Escute bem. Eu louvo a Deus que quando a acusação vem, ela vem do passado, porque agora não vê mais isso em você. Você era, mas você agora não é. Hoje mesmo eu estava abrindo o telefone, está falando aqui a respeito de um jovem na década de 60. Ele era uma pessoa que ficou muito famosa lá e entrou para a vida do crime. E parece que Hollywood agora está atrás dele, querendo, né, que ele seja agora uma pessoa que liberte para fazer um filme para ele. E ele disse assim: eu não quero essas coisas, sabe por quê? Porque as pessoas vão ficar ligadas mais no meu passado do que agora no meu presente. Porque no seu presente, sabe o que ele é? Um homem de Deus. Ele converteu ao Evangelho. E ele, de tantos erros que ele cometeu, ele entregou a vida a Jesus Cristo de uma maneira que agora ele passa a viver Jesus e a testemunhar Jesus. E ele não quer que essas coisas vá a público dessa forma. Por quê? Porque senão o diabo pega isso e faz disso uma visão para jovens, visão para aqueles na quem ele domina. Não. Mas olha, a visão maior é o reino de Deus. A visão maior é aquilo que nós vamos buscar no Senhor Jesus. O seu era, o seu passado já foi passado. Era, e agora você já não é mais aquilo que você viveu. Você é uma nova criatura. O Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, vai revelar isso a você e você vai ser uma pessoa que vai receber de Deus a sua remissão, a remissão dos seus pecados. É tremenda essa palavra. O que Pedro fala, gente, aqueles homens que ouviu isso, eles converteram. E eles converteram, e diz aqui a palavra de Deus, com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E muitos de bom agrado receberam a sua palavra, foram batizados naquele dia e agregaram-se quase 1000 almas. Escute, Pentecoste é algo muito sério, igreja. Pentecostes é a vinda do Espírito Santo sobre nós. Mas você quer ser batizado com o Espírito Santo? Você quer estar cheio do Espírito Santo?
Você quer andar na presença de Deus? Arrepende dos teus pecados. Quem sabe você é uma pessoa que tem ali dentro de você algo que você deseja, agrada, porque, posso falar uma verdade? Quando a gente vive no mundo, tudo é festa, né? Final de semana, alegria na casa dos colegas, é cervejada, é bebedice, é isso, é aquilo, é festança, é sair com o carro, é mulherada, é sexo, como diz o mundão, é sexo, droga e rock and roll, é aquele prazer que a carne tem. Mas esse prazer vai levar você a algum lugar? Você foi para dentro da casa do Pai. Não leve esse prazer com você. Joga esse prazer lá fora agora. Deixa esse prazer de viver uma vida de qualquer maneira na presença do Pai. Se você mexia com feitiçarias, com bruxarias, não queira trazer isso para ser um exemplo de vida, de você ser agora um homem que está vivendo a promessa de Deus. Não, converte o seu coração. Mude para aquilo que é verdadeiramente verdadeiro, que é a presença de Deus. Você que comete esses pecados, converte o seu coração. Arrependei-vos, arrependei-vos. Irmãos, diz a palavra de Deus no livro de Hebreus. Eu vou ler aqui. Hebreus, capítulo 9. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que sempre se faziam sacrifícios, né? Sempre matava um animal, derramava o seu sangue no altar. Para que era feito aquilo? Era para remir o pecado. Se uma pessoa pecasse um pecado muito grande, a Bíblia diz, foi dada essa lei ao povo de Israel para que sacrificasse em holocausto animais, aves, para a remissão do pecado. E a palavra do Senhor diz que estes pecados eram purificados, porque houve um sacrifício, era um sangue derramado de alguém ou de algo, de um animal, para poder remir a pessoa. Então a pessoa recebia a remissão dos seus pecados. Hebreus capítulo 9 nos fala assim: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não da criação, não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santos dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão do sangue de bodes, de touros e da cinza de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo? Por isso, ele é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto estiver o testador vivo? É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Havendo Moisés, olha, escute bem, a todo o povo, anunciado a todo o povo, todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e dos bodes com a água,
lã, púrpura e isopo, aspergiu sobre o próprio livro, como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Semelhantemente, espargiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado, purificando com sangue todos estes utensílios. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Escute bem, Jesus, eu gosto dessa palavra, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue para redimir os nossos pecados. Quando estamos falando de Jesus, como Pedro fez naquele dia em Atos, no capítulo 2, ele está dizendo para aquelas pessoas: há uma remissão dos vossos pecados. Vocês não precisam mais fazer sacrifícios de bodes, fazer sacrifício de touros, fazer sacrifício de ovelhas. Não, já foi feito esse sacrifício através do sangue de Jesus Cristo. Então, agora, só resta uma coisa a fazer: arrependei-vos. Como eu posso arrepender? Você é corajoso? Deixa eu fazer aqui um desafio a você. Você já cometeu algum pecado contra alguém? Por exemplo, a sua esposa? Você já traiu a sua esposa? Você já traiu o seu marido? Você já teve algum ato ilícito antes? Você já foi alguém que esteve vivendo uma vida promiscuosa, uma vida de pecado, de feitiçaria, de bruxaria? Você já foi alguém que teve uma vida de inimizade e foi inimigo de várias pessoas? Quero fazer um desafio a você. Arrependimento de pecado é muito melhor quando nós confessamos o nosso pecado. Por exemplo, você pegou algum dinheiro emprestado a alguém e nunca devolveu ele? Você fez alguma dívida e nunca pagou ela? Arrependei é chegar até aquela pessoa e dizer: me perdoe por eu ter feito isso. Me perdoe por eu ter sido ignorante na minha visão e fui muito carnal fazendo essas coisas. Você já teve algum desejo de sair por aí fazendo coisas como matar pessoas, né, como diz a palavra de Deus, dividir algo entre alguém, provocar dissensão, falar mentira? Você já foi mentiroso com alguém? O arrependimento, irmãos, é muito importante para as nossas vidas quando nós confessamos os nossos pecados e deixamos. A Bíblia diz claramente, se você não tem essa pessoa perto de você mais, você pode convocar ou convidar alguém para você desabafar. Olha, é muito importante saber confessar o pecado para as pessoas. É muito bom e importante você entender que tem pessoas que ficam: meu Deus, você fez isso? Jesus de Nazaré, misericórdia, você não tem mais o perdão de Deus. Esse juízo, esse julgamento existe muito por aí. Mas quando nós confessamos nosso pecado, com o nosso coração arrependido, e somos batizados, nós recebemos o dom do Espírito Santo. É o que eu quero deixar para você nessa noite, quando você ouvir essa mensagem. Arrepender é viver o dom do Espírito Santo, porque sem arrependimento de pecado não há remissão. E se não há remissão, ainda existe o pecado. Para que você realmente receba o dom do Espírito Santo, você tem que confessar o seu pecado. Como eu posso confessar o meu pecado? Eu já acabei de dizer. É contra alguém que você pecou? Vá até essa pessoa e pede perdão. É contra Deus que você pecou? Dobre o seu joelho, fale com Deus: Senhor, eu pequei. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Até hoje, eu dobro o meu joelho, eu peço a Deus perdão pelos meus pecados.
porque eu sei que se eu vivesse nesses meus pecados, eu não receberia o dom do Espírito. Olha, irmãos, o dom do Espírito de Deus é muito melhor do que o que é revelado aqui. O dom do Espírito de Deus é melhor do que os dons espirituais. É interessante, sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas recebem dons espirituais, mas não entendem o que é o dom do Espírito Santo. Quando foi falado aqui, ou melhor, não entende o que é o fruto do Espírito Santo. O dom associado ao fruto do Espírito Santo. Irmãos, quando nós recebemos o dom do Espírito Santo, nós paramos de julgar as pessoas. Nós paramos de discriminar as pessoas. Nós paramos de apontar o dedo para as pessoas. Talvez você esteja dentro da igreja olhando para aquela pessoa que pecou e dizendo como aquele fariseu: eu, Senhor, eu não sou igual àquela ali não, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa boazinha, uma pessoa bonzinho, eu não faço tal coisa como ele faz. Irmãos, misericórdia. Você ainda não recebeu o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo nos leva a olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé. O dom do Espírito Santo nos leva a olhar para Jesus como meu Senhor e como Salvador, a ouvir a palavra do Senhor, a viver a palavra do Senhor. O dom do Espírito é isso. É quando você começa a entender que você deve ser paciente, que você deve ser benigno, que você deve ter domínio próprio, que você deve ser uma pessoa que dá lugar ao Espírito de Deus, porque através do Espírito Santo você vai viver uma vida verdadeira, cheia da graça do Senhor. Você vai pregar o Evangelho. Se a pessoa precisar de cura, vai receber cura. Se a pessoa precisar de perdão, você vai ser um transporte para o perdão desta vida. É tudo isso. E é mais coisas ainda que eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Eu quero orar neste momento para você que ainda tem alguma coisa oculta dentro de você, que você ainda não confessou, para que você venha confessar. É muito importante, irmãos, porque quando confessamos nosso pecado, o Espírito de Deus, ele vem, e a promessa que foi feita a nós, a eles, virá sobre nós e sobre os nossos filhos. E a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Eu quero viver a promessa do Espírito Santo. Eu quero viver o dom do Espírito Santo. Diga comigo, eu quero viver o dom do Espírito Santo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela revelação da Tua palavra. Neste momento, Senhor, o Senhor venha falar à Tua igreja, ao Teu povo, a todos aqueles que vão ouvir esta mensagem. Eu espero que eles passem para frente essa mensagem, que eles coloquem até mesmo para que todos venham ouvir esta mensagem, a mensagem da palavra do Senhor e a mensagem do arrependimento. Este é o Evangelho, a voz nova que o Senhor prega, o reino de Deus, no qual eu desejo de todo o meu coração. Eu sei, Senhor, que está chegando o tempo em que o Senhor vai fazer todas as coisas como os discípulos pediram ao Senhor, como os apóstolos pediram ao Senhor. Mas não cabe a mim, Senhor, ficar esperando esse tempo ou fazendo conta para que esse tempo chegue rápido. Não, porque eu sei que o Senhor é benigno, o Senhor é tão maravilhoso que nos dá tempo, até mesmo para arrepender. E que nessa noite, Pai, vá de encontro àqueles que estão necessitados, os que estão hospitalizados, Deus, por causa desse vírus, ó Pai. O Senhor tenha de misericórdia, envia o Teu anjo ali, Senhor, faz um milagre, ó Deus, operando maravilhas, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Eu oro por todos aqueles que estão agora no hospital, no seu leito, Senhor, ali, recebendo, Senhor, uma medicação que talvez não venha fazer efeito, ou recebendo, Senhor, ajuda de uma coisa para respirar, que o Senhor possa ter de misericórdia. Senhor, é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus, Pai, que eu te peço agora. Entra neste quarto, entra, Senhor, meu Deus, neste quarto, meu Deus, neste leito hospitalar, Senhor, e vai, Senhor, cobrir agora este enfermo, Senhor, desta enfermidade. Senhor, em nome de Jesus Cristo eu te peço. Pai, a Tua palavra declara
que se ele tiver cometido algum pecado, lhe será perdoado pela intercessão, Senhor, que fazemos por eles. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, passa também o teu sangue sobre as nossas vidas, nos purifica de todo o mal, lava-nos, ó Deus, e seremos limpos. Senhor, que as nossas vestes venham resplandecer perante o Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Visita a tua igreja, Pai. Senhor, concede graça ao teu povo, Senhor, que a primeira, meu Deus, liberdade, ó Deus, que o governador vai dar agora para abrir, Senhor, os locais, seja também dado à igreja, que nós possamos voltar, Senhor, a estarmos reunidos como igreja do Senhor, vivendo, Senhor, esta liberdade, para que o teu nome seja glorificado. Repreende, ó Deus, todo espírito de enfermidade, ó Deus, que está sobre os ares, ó Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que envia os teus anjos a pelejar por nós, peleja pelo teu povo e pela tua igreja. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Que o Senhor venha falar mais ao seu coração, que o Senhor venha responder essa indagação que você faz a respeito do dom do Espírito Santo. O Espírito Santo quer entrar em você, mas para isso tem que haver arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É a primeira mensagem que Jesus prega. Arrependimento nos faz herdar a herança da promessa de Deus, o Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.